Olá, muito bom dia a você que nos assiste pela IPP-TV. Nós queremos cumprimentá-lo nesse programa, nessa manhã, Vida Devocional. Meu nome é Valcimei, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Boas Novas e agradeço imensamente o convite de estar com vocês nessa manhã, compartilhando uma meditação que Deus tem trazido ao meu coração. E inicialmente eu quero convidar você já para a gente remir o nosso tempo, abrir a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 5. Nós leremos dos versos 1 a 18. João capítulo 5, verso 1 a 18. Nós falaremos sobre uma pergunta que indica destinos, que define destinos. A palavra de Deus nos diz assim, João capítulo 5, verso 1 a 18. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos, o assunto proposto diz respeito a uma única palavra: destino. Destino é algo que persegue o ser humano. Em tempos como esse, como estamos vivendo, final de ano, uma projeção para um novo ano, um ano cheio de incertezas, de dúvidas, novas expectativas, predições a respeito de males, de enfermidade, de pandemia, novas cepas surgindo. E no coração do homem sempre surge uma pergunta: qual será o meu destino? Qual será o meu futuro?
O futuro do homem é extremamente incerto. Esse talvez seja o tempo de maior procura por predições futuras que o homem, o ser humano, faça. Em todos os meios esotéricos existe uma grande procura a respeito do nosso destino ou do destino das pessoas. Os meios sociais, filosóficos, estão sempre tentando responder algumas perguntas que, na verdade, ao final da vida humana, nós notamos que não há respostas claras. O homem não tem respostas afirmativas, claras e objetivas para o seu futuro. Mas aqui nós temos uma narrativa de João. João narra mais um milagre de Jesus e aponta para o fato de o próprio Jesus ser o único Filho de Deus encarnado e aquele que nos destina e dá destino ao futuro do homem. Essa é a ênfase do escritor no seu evangelho. Jesus aqui estava certamente expandindo o seu ministério através da geografia local. Ele fazia milagres por onde ele passava. Ele acabara de vir da região de Samaria e agora, por ocasião de uma festa que os melhores comentaristas apontam para a festa da Páscoa ou a festa dos tabernáculos, o fato é que Jesus está ali em tempos de festa, naquela cidade de Jerusalém, e ele se dirige a um lugar pouco comum. Talvez eu e você, em tempos de festa, não iríamos para um lugar como esse. E esse lugar era conhecido como Tanque de Betesda, ou traduzindo a Casa de Misericórdia, seria o lugar dos enfermos. O equivalente aqui em São Paulo ao Hospital das Clínicas, poderíamos fazer uma comparação assim. E Jesus vai para aquele lugar. E a palavra diz que Jesus, estando naquele lugar, ele encontra um homem enfermo há 38 anos. Não se sabe o seu nome, nem tampouco a sua história. Era alguém já desesperançado. O versículo 7 nos diz isso. Ele estava ali, já aquele tempo, lançado talvez aos pés dos enfermos, esperando uma oportunidade de cura quando aquelas águas misteriosamente seriam agitadas. O fato é que aquele homem se sentia extremamente inútil, humilhado, desvalorizado e totalmente dependente. Se ele não tivesse alguém que pudesse apanhá-lo e jogá-lo ou colocá-lo no tanque quando as águas eram movidas, muito provavelmente ele nunca seria curado. E no contexto cultural da época, social da época, um homem coxo, um homem aleijado tinha muito pouco valor, a não ser receber esmolas. Essa era a grande realidade daquele homem ali naquele dia. Mas ele não estava sozinho, existia um outro homem ali. E naquele dia, um homem poderoso que poderia mudar a sua história, estava ali também Jesus, o Filho de Deus encarnado. A promessa do Redentor das Escrituras, o Todo-Poderoso. 2 homens, 2 vidas, 2 realidades, 2 destinos. O que se segue a partir dessa história vai selar o destino desses 2 homens nessa história que acabamos de ler.
E esse destino está selado por uma pergunta feita pelo próprio Jesus Cristo. Jesus toma a frente, ele toma a iniciativa, ele conhece todas as coisas, ele é o próprio Deus. E a pergunta para aquele homem parecia muito óbvia, é a seguinte: queres ser curado? Querido, essa pergunta parece simples, mas ela tem dois significados extremamente diferentes para essas duas pessoas ali, esses dois personagens principais nessa história. Para o enfermo, a pergunta soa inicialmente como uma expressão de incredulidade e murmuração. Ele está ali há 38 anos, de repente uma pessoa qualquer, um homem qualquer chega e faz uma pergunta dessa para ele: queres ser curado? Talvez quantas vezes ele tenha encontrado ou ouvido essa pergunta de outras pessoas. Provavelmente a incredulidade toma o seu coração naquela hora. Ele diz, é mais uma pessoa perguntando se eu quero ser curado, mas ninguém vai ter piedade, misericórdia e tomar em seus braços e colocar no tanque. Talvez surja no coração daquele homem exatamente isso. Uma esperança de que em algum momento um milagre aconteça na sua vida. Mas, por outro lado, uma dúvida de que isso iria acontecer depois de 38 anos. No nosso coração, sempre que nós temos uma boa notícia, surge uma pontinha de esperança, uma pequena luz no fim do túnel. E aquele dia, na vida daquele coxo, ia ser diferente. Porque quem falava com ele tinha autoridade, tinha esperança, tinha solução. Naquele dia, a sua vida é transformada. Ainda não seu coração. E nós vamos ver isso posteriormente, porque Jesus dá uma ordem. Ele se levanta, toma seu leito e anda. E depois, posteriormente, Jesus o encontra no templo e faz a pergunta derradeira: vá e não peques mais. Mas naquele momento da cura, a única coisa que toma o coração daquele enfermo é a alegria. Ele se levanta, toma o seu leito. Esse leito era um tipo de esteira. E passa a andar, recuperando a sua honra, recuperando o seu valor, recuperando a sua autoestima, recuperando a sua vida regular, terrena, os seus afazeres. Ele passa, então, a ser alvo de observação. E é interessante que ele passa a ser alvo de observação, não pelo fato de haver sido curado, mas pelo fato de carregar a seu leito num dia de sábado. Como a religiosidade é fria. Como muitas vezes a religiosidade mata a esperança de uma pessoa. Eu e você somos convidados a vivenciar os milagres de Jesus Cristo na nossa própria vida, experimentando essa realidade no nosso coração, não somente na nossa mente, não somente através de mandamentos ou de práticas religiosas. Nós somos convidados a experimentar dos verdadeiros milagres que Jesus faz em nossas vidas. Mas até então falamos só sobre a vida daquele enfermo, que é um dos personagens. E agora o seu destino está traçado, ele foi curado, ele teve a sua divinidade, a sua honra de volta.
O próprio Jesus restaura a sua vida. Mas e o outro personagem da história, o próprio Jesus Cristo? A palavra diz, e os estudiosos falam, que aqui, a partir da cura desse coxo, inicia-se o motivo da perseguição de Jesus. Seu destino também estava definido. Claro, Deus tem um propósito eterno. E a vida de Jesus, o seu sofrimento, já estava escrita e predestinada em toda a eternidade por Deus. Mas humanamente falando, aqui inicia-se o momento em que Jesus se revela e os homens, principalmente os religiosos, passam a persegui-lo com o desejo de tirar-lhe a vida. Seu destino estava definido. Os homens o perseguiriam e ao fim o matariam. A realidade, a religiosidade fria e farisaica não aceitaria a quebra de suas tradições e regras. Um fato era certo: o milagre sucedera. E somente Deus poderia operar aquele milagre na vida de um homem. Porém, isso aconteceu num sábado, o que trouxe uma grande confusão para os líderes religiosos. Porque o próprio Deus opera um milagre num dia santo, num dia que não poderia haver trabalho algum. Isso traz para eles uma grande questão e um grande problema. Ora, se Jesus está ali e opera um milagre e ele posteriormente diz que é o próprio Deus, isso é verdade e pode se tornar um problema nas tradições religiosas. O que nós devemos fazer então? Nós devemos procurar e eliminar esse problema. Muitas vezes é mais fácil eliminarmos os problemas do que nós tentarmos resolver, não é verdade? Jesus, a palavra nos diz em Lucas 4, de 14 a 19, que ele veio trazer libertação aos cativos. Esse era o seu ministério. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse era o ministério de Jesus e ele não dependia do sábado para isso. Por isso as autoridades precisavam castigar o culpado, precisavam castigar a Jesus, porque na concepção dos religiosos ele tinha infringido uma lei. Quem era esse homem? Era Jesus. Irmãos, temos dois destinos bem claros nessa passagem. O coxo, a palavra nos diz que no verso 14, esse mesmo homem estava agora no templo, muito provavelmente para dar graças a Deus pela cura e a restauração. Ele se encontra novamente com Jesus, que lhe adverte a que não peques mais. Uma clara afirmação
da necessidade do arrependimento genuíno e uma entrega irrestrita a Deus, para não sofrer as consequências da morte eterna e da condenação eterna pela prática pecaminosa. Isso Paulo afirma em Romanos 6:23, quando diz: o salário do pecado é a morte. No verso 15, esse homem não expõe Jesus às autoridades num sentido negativo. Muita gente diz: ele viu Jesus e correu para denunciar Jesus às autoridades. Não, ele não faz isso. Na verdade, esse versículo está dizendo que ele quer exaltar o nome de Jesus. Ele quer declarar aquele que agiu poderosamente na sua vida. Ele quer reconhecer em Jesus a sua própria divindade. E ele quer declarar publicamente que aquele que o curou é o próprio Deus. E é isso que ele fala. Ele havia encontrado o seu Salvador. Jesus, por sua vez, sendo o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus, agora passa a fazer parte do centro da história, a partir do verso 16 ao verso 18 do texto que lemos. Aquele que havia curado o paralítico, aquele que quebrara as regras, agora fora identificado. Ele não somente confrontara o sistema religioso, como também afrontara as autoridades, dizendo ser o próprio Filho de Deus. Algo ainda mais grave, porém inegável, porque ele havia operado o milagre que só Deus poderia realizar. Aqui no verso 17, Jesus declara sua autoridade e missão. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Seu destino estava selado. Ele enfrentaria a morte. Essa morte que resgata a vida daquele coxo, resgata a vida daquele que crê nele, resgata a minha vida, resgata a sua vida. Quando vemos nesses dias tanta gente procurando conhecer o seu destino, nós encontramos na perspectiva bíblica aquele que define o nosso próprio destino. E essa pessoa é o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Deus tem a última palavra. Ele cumpre a sua vontade. Ele dirige o nosso destino. Meu querido, minha querida, você que nos acompanha nessa manhã, saiba disso. Nada pode definir o teu futuro, a não ser a pessoa do próprio Deus através de Jesus Cristo. Nessa manhã, nesse final de ano, enquanto você pode, dobre o seu joelho onde você está e clame a Deus para que Ele ilumine o seu caminho, para que Ele mostre a sua vontade, a sua direção, a direção dele para a sua vida, pois só Ele pode definir o seu destino. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e o Senhor tem nas tuas mãos os nossos destinos. A exemplo desse coxo, a exemplo do próprio Jesus Cristo que estava, Senhor, naquele tanque, naquele dia, e mudou a vida daquele homem,
e através das suas palavras, das suas atitudes, Ele também revelou qual o seu propósito nessa terra. Nós pedimos que da mesma forma o Senhor se revele a nós. Revele-se ao meu irmão, à minha irmã, aquele que está nos assistindo, aos nossos amigos, amigas. Deus, que nós não sejamos enganados pelas mentiras do mundo, mas que possamos ter a revelação do nosso destino, vinda do Senhor através da revelação do Teu Santo Espírito e da Tua Palavra. Nós pedimos essas bênçãos, crendo em Ti e agradecendo pela Tua fidelidade. O Senhor é um Deus que nos responde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero agradecer aqui a algumas pessoas que estão nos interagindo conosco, né? Durante essa manhã, nós não temos aqui nenhuma pergunta, mas temos um pedido de oração pela saúde da filha Noêmia. A Henriqueta Maria está pedindo pela sua filha Noêmia, né? Também os mineiros, a Geralda está falando sobre o pessoal dos mineiros de Goiás, né? Aqueles que estão nesse estado. Nós queremos orar também pelos irmãos de Angra dos Reis, que têm nos acompanhado. Vamos orar então por esses pedidos. Senhor amado, eu quero colocar a filha da Henriqueta, Noêmia, diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece a saúde dessa jovem, e eu peço que o Senhor entre com providência, trazendo cura, restauração, para a Tua honra e a Tua glória. Nós lembramos também, Senhor, daqueles que estão em Goiás, esses mineiros, Deus, que o Senhor os abençoe as suas famílias, que haja proteção do Senhor sobre a vida deles, que eles sejam guardados e protegidos por Ti. Também, Senhor, o pessoal de Angra dos Reis, abençoa esses irmãos queridos dessa cidade, que eles possam experimentar do Teu agir, do Teu poder, Senhor, da Tua presença também nessa cidade. Nos abençoa, Senhor, no restante desse dia, nos guia em todos os nossos afazeres. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar conosco, e que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia.